Boa noite, pessoal. Vamos continuar com o nosso conteúdo de cálculo 2. Valores extremos e ponto de Sela. Tá? A maior parte do estudo que a gente fez até então sobre derivadas parciais foi justamente para a gente chegar nesse ponto aqui, que é o ponto de obtenção de valores extremos em uma função, ou seja, valores que sejam máximos ou mínimos em uma determinada localidade de uma função. Okay? Então, vamos usar todos os conceitos aprendidos até então para tentar estabelecer esses pontos. Definições. Seja f de xy definida em uma região R que contém o ponto AB, então f de AB, né, a função f avaliada no ponto AB, é um valor considerado, né, denominado máximo local de f, se esse valor f de AB for maior ou igual ao valor f de xy para todos os pontos xy do domínio em um disco aberto centrado em AB. Ou seja, f avaliada nesse ponto AB vai resultar num valor maior do que qualquer outro valor, né, avaliado em qualquer ponto xy próximo de AB, ou seja, dentro de um domínio aqui de um disco aberto centrado em AB. Já f de AB é denominado valor mínimo local de f se f de AB, ou seja, o valor de f nesse ponto AB, for menor ou igual a f de xy. Ou seja, se f avaliada nesse ponto AB resultar no menor valor possível nas proximidades de AB, ou seja, qualquer outro ponto lá próximo de AB, ao avaliar a função f, vai resultar num valor que é maior do que o obtido anteriormente. Então, esse aqui vai ser o menor possível naquela localidade. Acontecendo isso, dizemos que esse ponto AB é um ponto de mínimo local. Logo, o valor f de AB é chamado, é denominado valor mínimo local. Ok? Graficamente, nós poderíamos ter essa interpretação, essa visualização aqui, né? Observem esse ponto azul. Então, nessas proximidades aqui delimitadas por essa linha cinza, esse ponto em azul é o mais elevado, é o mais alto dessa região. Então, a gente diz que esse ponto aqui é um ponto de máximo local. Logo, a f avaliada nesse ponto vai ser um valor máximo local para essa região, porque não vai existir nenhum ponto dentro dessa região estabelecida aqui que tenha maior valor funcional. Tá? Assim como esse outro ponto azul, também é considerado um valor de máximo local, porque qualquer outro ponto aqui, delimitado por essa minha linha, azul, cinza aqui, tá? Está abaixo desse ponto, né? Não tem nenhum ponto superior ao ponto azul nessa região delimitada. Então, esse ponto azul aqui vai ser um ponto de máximo local para essa localidade. Logo, a função avaliada nesse ponto terá o valor funcional como máximo local, valor máximo local. Já esse ponto aqui, nessas delimitações, né, esse ponto em azul aqui embaixo, é considerado um valor de mínimo local, porque não há nenhum ponto abaixo dele nessa região estabelecida aqui. Tá? O menor valor de f aplicado a um ponto está sendo justamente nesse ponto em azul. Tá? Então, ele será considerado um ponto de mínimo local. Ok? Extremos locais também são denominados extremos relativos. Então, dependendo do livro que vocês estiverem estudando aí, vocês também podem obter esse termo extremos relativos. Tá? Extremos locais ou extremos relativos representam esses pontos de máximos e mínimos locais, que têm valor máximo e valor mínimo local. Um teorema. Teste da derivada de primeira ordem para valores extremos locais, ou seja, como que a gente vai poder fazer para obter esses pontos de máximo local e mínimo local, ou seja, esses pontos extremos. Né? Uma das principais ferramentas que a gente tem é justamente esse teorema, que é o teste da derivada de primeira ordem, tá? Para a gente estar identificando
quais são os possíveis pontos extremos, e depois a gente vai fazer um segundo teste, que é o teste da derivada segunda, que é para saber se esses pontos extremos são de máximo local ou mínimo local. Tá? Porque quando a gente fala pontos extremos, valores extremos, a gente está falando ou de máximos ou de mínimos. Né? E para saber se ele é de máximo ou de mínimo, vai ter que ser feito um segundo teste, um outro teorema que a gente vai ver logo mais adiante. Tá? Se f de xy tiver um valor de máximo ou mínimo local, ou seja, um valor extremo, em um ponto interior AB do seu domínio, e se as derivadas parciais de primeira ordem existirem ali, então essas derivadas parciais, tanto em relação a x quanto em relação a y, nesse ponto AB, serão nulas. Tá? Então, é uma ferramenta que a gente pode estar obtendo aqui, a gente pode estar utilizando para obter esses pontos de extremos locais, máximos e mínimos, os candidatos a máximos e mínimos, testando a questão das derivadas parciais, ok? Que se eles forem pontos extremos, se eles forem pontos que têm valor de mínimo ou de máximo local, então essas derivadas parciais aqui têm que ser iguais a zero, caso elas existam. É o que está sendo interpretado aqui no nosso gráfico, né? Então, tenho aqui uma superfície, né? O gráfico de uma função, tá? E aqui eu tenho duas retas aqui, na verdade são as retas tangentes em um determinado ponto, tá? Um ponto AB, lá no seu domínio, logo a altura dele aqui é AB, f de AB, né? Então, a altura dele aqui é f de AB. Então, quando você calcula a derivada parcial de f em relação a x, você está obtendo o coeficiente angular dessa reta aqui, né? Dessa reta aqui, que está na direção do eixo x. Né? A derivada parcial de f em relação a x pode ser vista como a derivada direcional de f na direção do eixo x. Né? Já a derivada parcial de f em relação a y pode ser vista como a derivada direcional de f na direção do eixo y. Tá? Então, se ambas são iguais a zero, então a inclinação dessas retas aqui são nulas. Né? Se a inclinação dela é nula, é porque essas retas aqui vão ser paralelas ao plano xy, paralelo ao plano daqui de baixo. E essas duas retas aqui, passando no ponto AB, determina um plano, e esse plano vai ser um plano horizontal, exatamente um plano que é paralelo ao plano XY, ok? Então, o teorema nos diz que a superfície tem um plano tangente horizontal em um extremo local, contanto que exista um plano tangente lá, ou seja, contanto que existam essas derivadas parciais aqui. Tá? E esse plano terá justamente essa equação, z igual a f avaliada no próprio ponto AB. Né? Z igual a f de AB vai nos dar exatamente a equação do plano tangente à superfície no ponto dado aqui. Tá? Então, se existe esse ponto de extremo local aqui, de máximo ou de mínimo, então vai existir um plano tangente a essa superfície passando nesse ponto. Ok? Continuando. Definição. Um ponto interior do domínio de uma função f de xy, onde tanto a derivada parcial em relação a x como a derivada parcial em relação a y sejam zero, sejam nulos, ou onde pelo menos uma dessas duas derivadas parciais não existam, é um ponto crítico de f. Tá? Então, o que a gente chama de ponto crítico de uma determinada função? São pontos onde as derivadas parciais são nulas, né, onde todas as derivadas parciais são nulas, ou então pontos onde pelo menos uma das derivadas parciais não exista. Tá? Então, caso isso aconteça, naquele determinado ponto, aquele ponto será denominado ponto crítico. E os pontos críticos são os pontos candidatos a pontos extremos, ou seja, há pontos de máximo local, mínimo local e pontos de Sela também, que a gente vai ver mais adiante essa definição. Tá? Então, os pontos críticos são candidatos a serem pontos extremos locais, pontos de máximo, ponto de mínimo ou pontos de Sela. Um exemplo. Encontre os valores extremos locais da função f de xy dada por x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 9. Tá? Então,
Para obter os extremos locais, né, os pontos máximos e os pontos mínimos, caso eles existam dessa função, a gente pode obter os pontos críticos dela. Obtendo os pontos críticos, a gente avalia se esses pontos críticos são de máximo ou de mínimo. Tá? Primeiro, vamos obter esses pontos críticos. De acordo com a nossa definição, a gente tem que procurar, né, os pontos dessa função onde as duas derivadas parciais são nulas, ou então onde elas não existam. O que não vai acontecer nessa função. Né? O domínio dessa função f de x, y aqui é todo o R2. Né? Não tem nenhum problema aqui com os valores de x e y. Qualquer valor real que você atribuir a x e y aqui vai obter num valor real para f de x, y. Então, não há problemas com essa função. Ou seja, aqui não tem raiz quadrada, aqui não tem como obter raiz quadrada de números negativos, não tem como obter divisões por zero. Então, não há problema com essa função, ou seja, o seu domínio é todo o R2. Então, essas derivadas parciais vão sim existir e elas vão ser contínuas, né, no seu domínio também. Então, provavelmente, se esses pontos críticos existam, vão ser aonde as derivadas parciais são iguais a zero. Então, a gente deve calcular essas derivadas parciais e igualar a zero para obter os valores de x e y que transformam as derivadas parciais dessa função em zero, que anulam elas. Solução. Como a derivada parcial de f em relação a x é 2x, né? Derivando isso aqui em relação a x é 2x. O restante tudo é olhado como constante, então dá zero esse restante. E a derivada parcial de f em relação a y vai ser, desse primeiro termo é zero, desse aqui dá 2y, desse aqui dá menos 4 e daqui dá zero. Então, 2y menos 4 é a derivada parcial de f em relação a y. E agora, tomamos essas duas expressões iguais a zero, né? Igualamos ela a zero para saber em que valores de x e y essas duas derivadas parciais se anulam, né, simultaneamente. Elas têm que se anular as duas. Tá? Então, tomando f de x igual a zero, aliás, a derivada parcial de f em relação a x como sendo igual a zero, então você vai ter 2x igual a zero, ou seja, x é igual a zero. Então, essa derivada parcial aqui só se anula quando x for zero. Já essa outra derivada parcial aqui só se anula quando y for igual a 2. Né? 2y menos 4 se anulará, né? Será igual a zero quando y for igual a 2. Então, o nosso ponto crítico tem coordenadas 0 e 2. Né? O único ponto crítico dessa função é o ponto 0 e 2. Então, se ele é um ponto crítico, ele é um possível candidato a ponto extremo. Ou seja, ele pode ser um ponto de máximo local, de mínimo local ou de cela. Para fazer essa análise, a gente precisa das derivadas segundas dessa função. A gente precisa de um outro teoremazinho, tá? Mas antes de chegar nesse teorema, vamos fazer uma análise rápida dessa função quando a gente observar ele nesse ponto crítico aqui. Que aí a gente já consegue estabelecer se ele é de máximo ou de mínimo local. Observação. Temos que a f avaliada nesse ponto 0, 2 será igual a, né? Você vem na função f de x, y, substitui o x por 0 e o y por 2. Isso vai dar o número 5. Então, a f avaliada no ponto 0 e 2 vai resultar no valor real 5. Por outro lado, trabalhando um pouco essa nossa expressão da f de x, y, vemos que ela é igual a x ao quadrado mais y ao quadrado menos 4y mais 9. Fazendo o que a gente chama de completamento de quadrados aqui, né? Ou seja, eu simplesmente peguei esse 9 e escrevi como sendo 4 mais 5, porque deixando esse 4 separado aqui, você consegue observar que essa expressão aqui representa um trinômio quadrado perfeito. Né? Y ao quadrado menos 4y mais 4 equivale, na verdade, a y menos 2 ao quadrado. Se você pegar y menos 2 ao quadrado, né, resolver esse produto notável aqui, vai voltar ao anterior. Né? Ou seja, aqui foi feita uma fatoração. Essa fatoração foi simplesmente para mostrar que o maior valor para essa função f é justamente o valor 5. Né? Por quê? A nossa função f de x, y ela é igual a x ao quadrado, que é um valor não negativo, esse número aqui nunca vai dar negativo, mais y menos 2 ao quadrado, que também daqui nunca vai sair um número negativo, porque está elevado ao quadrado, mais 5.
Então, o menor valor assumido por esse termo aqui será 0. E o menor valor assumido por esse termo aqui também será 0. 0 mais 5 vai dar justamente 5. Certo? Ou seja, o menor valor para essa função f de x, y será 5. Né? Por mais que você atribua valores reais a x e y aqui, você nunca vai conseguir obter um valor menor do que o 5 nessa expressão. Você vai poder obter valores maiores que 5. Então, esse 5 que nós obtemos aqui, que nós obtivemos, que era o valor da f de 0,2, é o maior valor possível para a nossa função f de x, y. Então, ele é um valor máximo local. Né? Ou seja, f de x, y é maior ou igual a 5. Então, 0,5 é o ponto de mínimo local. Né? O menor valor que a gente consegue obter nessa expressão f de x, y é 5. Né? Esse menor valor é justamente quando x é 0 e y aqui é 2, porque aí vai zerar essas duas partes aqui, e o meu menor valor vai ser esse 5, que é o nosso termo independente. Tá? Porque daqui não tem como sair valores negativos, porque se saíssem números negativos, esses números negativos somados com 5, então seria possível obter um resultado final menor do que 5. Mas nessa situação isso não é possível. Então o nosso ponto 0 e 2 é um ponto de mínimo local. Logo, esse valor 5 é um valor de mínimo local. Ok? Mas nem sempre fazer essa análise aqui que a gente fez é fácil, tá? Tem muitas funções que para fazer esse tipo de análise aqui se torna muito complexo, muito difícil. Então a gente precisa de uma ferramenta melhor para verificar se um ponto é de mínimo, se um ponto crítico é de mínimo local ou máximo local. É o que a gente vai ver no nosso próximo slide. Continuando com nossas definições. Definição agora a respeito de ponto de célula. A gente viu o que era um ponto de máximo, né? O que era um valor máximo, o que era um valor mínimo, e agora o que é considerado um ponto de célula. Uma função diferenciável f de x, y possui um ponto de célula em um ponto crítico AB se em todo disco aberto centrado em AB existirem pontos x, y do domínio onde a f avaliada nesses pontos x, y seja maior que a f avaliada no ponto AB e pontos x, y do domínio onde a f avaliada nesses outros pontos x, y seja menor que a f de AB. O ponto correspondente AB, f de AB, na superfície Z igual a f de xy, é denominado ponto de célula da superfície. Né? Ou seja, vamos tentar resumir aqui, tentar explicar de forma melhor. O que é um ponto de célula? Né? Um ponto AB será considerado um ponto de célula, é um ponto do domínio da função chamado ponto de célula, se para qualquer disco aberto centrado em AB, ou seja, qualquer disco, qualquer circunferência que você trace ao redor de AB, de tal forma que AB seja o centro dessa circunferência, o centro desse disco, você tem ali pontos onde a f avaliada nesses pontos tenha valor maior do que a f avaliada em AB, assim como tenham pontos onde a f avaliada nesses pontos tenha um valor menor do que a f de AB. Em outras palavras, esse ponto AB, né, ao avaliar a f nesse ponto AB, esse ponto AB nem vai ser de mínimo local e nem vai ser de máximo local. Porque próximo a ele vai existir pontos onde a f tem valor maior, assim como pontos onde a f tem valor menor. Aquele ponto AB tem valor funcional, f de AB, nem mínimo e nem máximo. Okay? Então, caso seja satisfeito essas condições, a gente diz que o ponto AB, e a cota dele aqui, a altura dele dada por f de AB, na superfície lá da nossa função f, será denominada ponto de célula daquela superfície. Okay? É o que a gente pode estar vendo aqui a respeito desses dois gráficos aqui. Tá? Só para a gente tentar analisar aqui graficamente. Né? Um ponto de célula dessa função aqui seria um ponto, né, bem aqui na parte interna aqui desse gráfico, né, que pegado um ponto aqui, chamado ponto de célula,
Se você traçar um disco aberto centrado nesse ponto, você vai obter pontos que estão mais elevados e pontos que estão mais abaixo do que o ponto chamado aqui ponto de Sela. Tá? Então, dado um ponto onde você traçando qualquer disco ao redor dele, você obtenha pontos que têm altura, né? Valor funcional maior e valor funcional menor, então esse ponto inicial é chamado ponto de Sela. O que acontece com esse pontinho aqui também, nesse segundo gráfico. Traçado qualquer disco ao redor dele aqui, centrado nele, você vai obter em uma determinada localização pontos que têm altura maior, tem valor funcional maior do que ele, assim como valor funcional menor do que ele. Então, é chamado de ponto de Sela, né? Ponto de Sela porque lembra a curvatura de uma sela, né? Está justamente na localização onde a sela de um cavalo aqui faz uma curvatura, né? A gente poderia até pensar também, poderia interpretar isso como sendo a interseção de duas hipérboles aqui, tá? Duas hipérboles, duas parábolas também, uma perpendicular à outra. Ok, mas ainda precisamos de uma ferramenta melhor para identificar esses pontos, para saber se um ponto crítico é ponto de máximo local, ponto de mínimo local ou ponto de Sela. E para isso a gente tem o seguinte teorema. Teste da derivada de segunda ordem para valores extremos locais. Suponha que f de x, y e suas derivadas parciais de primeira e segunda ordem sejam contínuas sobre um disco centrado em AB, e que as derivadas parciais nesse ponto AB são ambas nulas. Então, primeiro, f tem um valor máximo local em AB se a derivada segunda de f em relação a x for negativa e se essa expressão aqui, que a gente vai chamar de hessiano ou discriminante, tá? Hessiano é para lembrar o nome do matemático lá que desenvolveu esse raciocínio aqui, tá? Esse teorema. Então, se esse hessiano ou discriminante for maior que zero em AB. Então, para verificar se um ponto é de máximo local, você tem que calcular aqui, então, as derivadas segundas desses pontos, né, a derivada segunda dessas funções em relação a x, e também essa aqui, né, que é a derivada segunda em relação a x, vezes a derivada segunda em relação a y, menos a derivada mista aqui, né? Ou seja, pega de x e deriva em relação a y, ou pega de y e deriva em relação a x, porque como está supondo que essas funções são contínuas, então significa que tanto faz você calcular primeiro a derivada em relação a x e depois derivar em relação a y, como primeiro calcular a derivada em relação a y e depois derivar em relação a x, né? Ou seja, as derivadas mistas serão iguais. Então, quando subtrair esses dois resultados, ele der um valor positivo, nesse ponto AB. Tá? Você vai avaliar a derivada segunda em relação a x no ponto AB e vai avaliar também essa expressão nesse ponto AB. Se isso ocorrer, ou seja, se essa primeira der negativa e essa segunda der positivo, então o nosso ponto crítico será um ponto de máximo local. Tá? Ou seja, um ponto que vai ter maior altura naquela proximidade, naquela localidade. Agora, f tem um mínimo local, um valor mínimo local em AB, se a derivada segunda em relação a f for positiva e o hessiano também for positivo. Então, observe que nesses dois casos aqui, o hessiano é positivo, só que no primeiro, a derivada segunda em relação a x é negativa, e nesse segundo, a derivada segunda em relação a x é positiva. Então, quem vai definir no final das contas é que é a derivada segunda, né? Se a derivada segunda é negativa, o ponto é de máximo local. Se a derivada segunda é positiva, o ponto é de mínimo local, ok? Agora, caso essa expressão aqui seja negativo, que é o hessiano ou discriminante, caso ele seja negativo no ponto AB, então o nosso ponto será um ponto de Sela, ou seja, ele nem é ponto de máximo, nem é ponto de mínimo, porque nas proximidades dele tem ponto onde a função f tem valores maiores e menores do que o f de AB. Tá? Agora, caso esse ano dê nulo, dê exatamente igual a zero, a gente terá como conclusão no nosso teste que
nós não poderíamos, no final das contas, concluir nada, não poderíamos falar nada a respeito da f avaliada naquele ponto. A gente nem pode dizer que aquele ponto é máximo de mínimo, nem que ele é de mínimo local, nem que ele é de máximo local, nem que ele é de mínimo local e nem que ele é de ponto de célula. Tá? Ele pode ser um deles e pode não ser, ou seja, o nosso teste será inconcludente. Nesse caso, a gente vai ter que encontrar uma outra maneira de determinar o comportamento de f naquele ponto e saber se ele é um ponto extremo ou não. Tá? Mas na maioria dos casos, praticamente em todos os exemplos e exercícios que a gente vai ver, isso aqui dificilmente vai ocorrer. Se acontecer, a gente vai dizer que o nosso teste foi inconcludente, ou seja, não sabemos o que aquele ponto realmente é. Okay? Aqui só uma observação a respeito do nosso discriminante aqui, tá? Essa expressão aqui é chamada de discriminante ou hessiano de f. Algumas vezes é mais fácil lembrar dessa fórmula quando a gente pega ela no formato de determinante, né? Ou seja, essa expressão pode ser vista como o resultado do determinante de segunda ordem, onde a diagonal principal tem as derivadas segunda em relação a x em relação a y e a diagonal secundária tem as derivadas parciais mistas. Tá? Então, produto da diagonal principal menos o produto da diagonal secundária vai dar essa expressão aqui. Caso, né? Às vezes a gente não lembra exatamente dessa expressão, ao lembrar de determinante fica mais simples. Tá? Aqui também é uma fórmula não tão difícil de memorizar, né? É pequena, dá para memorizar sim. Okay? Vamos prosseguir. Vejamos um exemplo aí para aplicar esses conceitos, esses teoremas, tá? Fazer uso das nossas ferramentas agora. Encontre os valores extremos locais da função dada por essa expressão, né? Então, de acordo com as nossas ferramentas, os nossos teoremas, a gente consegue estabelecer os pontos críticos dessa função, né, que são os candidatos, né, os possíveis pontos extremos, e ao calcular as derivadas segundas, né, fazendo uso das derivadas segundas e do hessiano, a gente decide se aqueles pontos são pontos de máximo local, mínimo local ou pontos de célula. Okay? Lembrando que essa função f aqui, o domínio dela é todo R2, né? Ela não tem problemas aqui com as variáveis x e y, eles assumem qualquer valor real. Então, o domínio é todo R2, não vai haver problema, ou seja, vai sempre existir aqui as derivadas parciais, elas serão contínuas, ok? A solução. Temos que a derivada parcial de f em relação a x, né? Aqui a gente vai procurar os pontos críticos, né? Lembrando que o teorema de pontos críticos diz que são aqueles pontos onde a derivada parcial, né, a derivada parcial de primeira ordem são nulas. Então, a gente tem que pegar a derivada parcial de f em relação a x igual a zero e depois pegar a derivada parcial de f em relação a y e também igualar a zero. A derivada parcial de f em relação a x é essa aqui, né? Esse primeiro termo aqui é zero, esse aqui também é zero, esse aqui desce o 2, fica menos 6x, esse aqui fica mais 6y, porque y é visto como constante, né? Então, essa é a derivada parcial em relação a x. Já a derivada parcial em relação a y é 6y menos também 6y ao quadrado, porque tira uma unidade da potência. Aqui é zero e aqui fica mais 6x. Okay? Agora, tomando essa derivada parcial como nulo, né, como sendo igual a zero, vamos chegar nessa expressão, nessa relação. Menos x mais y igual a zero. Tá? Essa é o resultado da nossa derivada parcial, anulando ela. Né? Menos 6x mais 6y igual a zero, você divide tudo por 6, vai dar menos x mais y igual a zero. Isso aqui é a equação equivalente à anterior, só que simplificada, mais simples. E também tomamos a derivada parcial em relação a y como sendo nula, ou seja, igualando ela a zero. Ao igualar ela a zero, também divide tudo por 6 aqui, vai ficar y² menos y menos x igual a zero. Então, devemos obter os valores de x e de y que satisfazem essas duas equações. Ou seja, a gente deve resolver esse sisteminha aqui. Né? Quais os valores de x e y que são solução desse nosso sistema. Esses valores vão construir exatamente, vão nos fornecer os pontos críticos. Essa primeira aqui você pode isolar y, por exemplo. Né? Aqui nós temos... faltou um sinalzinho de menos aqui, tá? É menos x mais y igual a zero.
Então, tá aqui. Aqui eu escrevi corretamente, mas no sistema aqui faltou colocar o sinal de menos x aqui, tá? Então, menos x mais y igual a zero, isso implica que y é igual a x. E eu pego essa equação e substituo na segunda, né? Estou usando aquela fórmula de substituição, né? Pegando a primeira equação e substituindo na segunda para achar os valores que satisfazem as duas equações. Y é igual a x, substituindo nessa segunda equação, teremos x ao quadrado menos x igual a zero, ou seja, x ao quadrado menos 2x igual a zero. Uma equação de segundo grau, né? Então, é só achar as raízes dessa equação de segundo grau. Você pode usar o delta lá para fazer isso, né? A fórmula de Bhaskara, ou simplesmente coloca um x em evidência aqui, vai ficar x menos 2 igual a zero. Como aqui é um produto de dois termos que é igual a zero, então significa que ou esse primeiro é zero ou o segundo é zero, né? É a única forma de zerar essas duas equações. Então, ou x é igual a zero, que é a primeira raiz, a primeira solução, ou esse parênteses aqui, x menos 2 é igual a zero. Tá? Lembrando que se você usar Bhaskara nessa equação de segundo grau, você vai chegar nessas duas raízes, nessas duas soluções, ou seja, x igual a zero ou x igual a 2, que é quando você passa esse menos 2 para cá. Tá? Então, quando x for zero e quando x for igual a 2, a gente vai obter os pontos críticos da nossa função. Mas para ser ponto crítico, eu preciso do valor de x e de y. Né? Eu preciso obter os valores de x aqui, x igual a 0, x igual a 2. Só que y é igual a x, de acordo com a minha primeira equação. Então, com isso, nós teremos os seguintes pontos. Né? Quando x for zero, y também será zero, já que y é igual a x, e eu vou ter o ponto 0, 0. Agora, quando x for igual a 2, y também será 2, já que y é igual a x, e eu vou ter o ponto 2 e 2. Assim, os pontos críticos são 0, 0 e 2 e 2. Tá. Mas esses pontos, se eles são pontos críticos, eles são candidatos a extremos locais ou então a ponto de Sela. E a gente tem que decidir o que eles são no final das contas. Para isso, a gente calcula a derivada segunda em cada um desses pontos aqui e o hessiano, ok? Vamos fazer esses testes. Como? A derivada segunda de f. Então, você vem aqui, ó, a derivada primeira de f e deriva ela mais uma vez. Então, ao derivar ela mais uma vez em relação a x, vai dar menos 6, né? Dá a constante menos 6. E a derivada segunda de f em relação a y, você pega a derivada primeira de f em relação a y e deriva de novo em relação a y. Vai dar 6 menos 12y, né? 6 menos 12y. E a derivada mista, significa que você pega a derivada parcial em relação a x e deriva em relação a y, ou o contrário, que vai dar os mesmos resultados. Tá? Por exemplo, se eu pegar essa aqui, a derivada parcial de f em relação a x e derivar em relação a y, então deriva essa expressão em relação a y. Esse primeiro é zero, porque é uma constante, e aqui vai ser 6. Então, dá 6. E se você tivesse derivado essa aqui em relação a x, também daria 6. Vai dar o mesmo resultado sempre, né? Já que satisfaz aqueles critérios do nosso teorema lá de derivadas mistas. E o hessiano, né? Calculando o hessiano, o discriminante, nós temos, né? Tem que pegar o produto dessas duas derivadas segundas, ou seja, menos 6 produto com 6 menos 12y, tá aqui, menos 6 produto com 6 menos 12y, menos a derivada mista ao quadrado. A derivada mista deu 6, então 6 ao quadrado. Isso vai dar, né, fazendo essas continhas aqui, colocando 72 em evidência, vai dar 72 vezes y menos 1. Agora eu tenho que avaliar esse ano nesses dois pontos aqui para ver se eles são positivos, negativos ou nulos, ok? Para o ponto 0, 0, o hessiano é. Então, calculando o hessiano no ponto 0, 0. Então, você tem que substituir x por 0 e y por 0. Só que aqui não tem x, né? Não depende de x, então não depende do valor de x, apenas y. Então, quando y for 0, vai dar justamente menos 72, que é um valor negativo. Logo, nosso ponto 0, 0 em questão é um ponto de Sela, ok? Se o hessiano é negativo, o ponto é um ponto de Sela. Lembrem do nosso slide anterior, da nossa definição lá, do nosso teorema. Agora, fazendo a mesma análise para o ponto crítico 2 e 2, né? Para o ponto 2 e 2, o que nós temos com o hessiano? Então, pega essa expressão hessiano, substitui o x por 2 e o y por 2. Mas como não tem x, é só substituir o y.
Então, substituindo y por 2, vai ficar 72 vezes 2 menos 1, que dá 72, e 72 é um valor positivo. Se o esse ano deu positivo, significa que o ponto 2 e 2 é um ponto extremo local, ou seja, ou ele é de máximo ou ele é de mínimo. E como que se decide isso? Avaliando a derivada segunda de f em relação a x nesse ponto 2 e 2. Mas a derivada segunda de f em relação a x é menos 6, né? É uma constante. Então, avaliando esse valor no ponto 2 e 2, continua uma constante, né? Continua menos 6. Aqui não tem nem x nem y para a gente substituir por 2 e 2. Então, o resultado continua sendo menos 6, que é um valor negativo. Então, quando esse ano é positivo e a derivada segunda da f aqui é negativo, significa que o ponto em questão é um ponto de máximo local. Tá? Então, o ponto 2 e 2 é um ponto de máximo local. Mas qual é o valor da função f nesse ponto 2 e 2? Né? Ele é um valor de máximo local, mas que valor máximo é esse? Quanto que vai dar a f nesse ponto? Então, a f avaliada no ponto 2 e 2 significa que você tem que ir lá na função f do problema, na função f inicial, substituir o x por 2 e o y por 2, tá? Em toda essa expressão. Fazendo essa substituição, vamos obter o valor 8. Então, 8 é o valor máximo local da nossa função f. Portanto, o valor máximo local de f é 8. Tá? O maior valor assumido por a nossa função f aí, em uma determinada localidade, é justamente o valor 8. Já o nosso ponto 0, 0 lá vai ser um ponto de célula, né? Ele não é nem de máximo nem de mínimo, ele é, na verdade, um ponto lá que representa a curvatura de uma célula. Ok? Vamos continuar com nossas definições aí. Tá? Máximos e mínimos absolutos em regiões fechadas e limitadas. Né? A gente tinha visto máximos e mínimos locais de uma função, né? Ou seja, apenas dentro de uma certa localidade. Agora a gente vai ver como estabelecer, como obter os máximos e mínimos absolutos, ou máximos e mínimos globais de uma função. Ou seja, porque uma função ela pode ter mais de um valor máximo local, né? Ela pode ter 2, 3, 4, 5, 10, vários valores de máximo local. Mas dentre todos eles, qual que tem maior valor daquela função? Né? O máximo do máximo, digamos assim. Aquele que tiver o maior valor dentre todos eles será o chamado máximo absoluto ou máximo global. Assim como uma função pode ter vários valores de mínimo local, né? Ou seja, quando você analisa várias localidades diferentes, você obtém mínimos diferentes. Mas dentre esses mínimos, o menor deles será chamado de mínimo absoluto da função f. E geralmente a gente tende a limitar o domínio da função, limitar a região de verificação. E fazendo essa limitação, geralmente fica mais simples a gente obter esses pontos. Tá? Porque não é toda função também que admite um máximo local, um valor máximo local e um valor mínimo local. Né? Por exemplo, uma função pode estender-se infinitamente, né, para mais. Então, ele não vai ter um máximo local, ela vai tender ao infinito. Tá? Então, com isso, se a gente limitar a região, ou seja, se a gente não tomar todo o seu plano, for apenas uma parte do plano lá, que é do domínio daquela função, aí sim a gente consegue estabelecer um valor de máximo para aquela região, um valor de mínimo para aquela região. Ok? Então, para obter os extremos absolutos ou extremos globais de uma função f, basta seguir os seguintes passos. Primeiro, encontre os pontos críticos de f, selecione os que são pontos de máximo local e mínimo local, calcule o valor de f em cada ponto selecionado. Né? Ou seja, primeiro passo é o que a gente já vinha fazendo anteriormente. Obtenha todos os pontos críticos, avalie a função f lá e você vai obter o valor da função f em cada um daqueles pontos. Okay? O menor valor de f será justamente o valor mínimo absoluto, ou valor mínimo global. E o maior valor de f será o valor máximo absoluto, ou seja, o valor máximo global de f.
Okay? Então, a partir dos pontos críticos, a gente consegue obter, né, fazer a seleção de todos eles, avaliar a função e ver qual que é o maior de todos e qual que é o menor de todos. No entanto, deve-se levar em consideração a seguinte observação. Em regiões fechadas e limitadas, devemos analisar os pontos de fronteira, pois eles são possíveis pontos extremos. Ou seja, quando a gente tiver uma função f que seja uma função fechada ou limitada, além de avaliar os pontos críticos, a gente também deve avaliar os pontos de fronteira daquela região, porque eles também podem ser um valor máximo local, mínimo local, máximo absoluto ou um mínimo absoluto. Tá? Vejamos um exemplo aqui. Um fabricante, que é um monopolista, fabrica dois tipos de lâmpadas. De sua experiência, o fabricante determinou que, se X lâmpadas do primeiro tipo e Y lâmpadas do segundo tipo forem feitas, cada uma delas poderá ser vendida pelos valores 100 menos 2x e 125 menos 3y, respectivamente. Tá? Ou seja, as lâmpadas do primeiro tipo poderá ser vendida por esse valor, 100 menos 2x, onde x é o número de lâmpadas, né? Ou que X lâmpadas, X é a quantidade de lâmpadas fabricadas do primeiro tipo, né? O primeiro tipo, um tipo A, vamos dizer assim. Já 125 menos 3y será o valor de venda, né? O valor venal da lâmpada do segundo tipo. Vamos supor uma lâmpada do tipo B, por exemplo. E lembrando que esse y representa a quantidade de lâmpadas desse segundo tipo. O custo de fabricação de X lâmpadas do primeiro tipo e Y lâmpadas do segundo tipo é de 12x mais 11y mais 4xy. Tá? Então, ele diz que para produzir X lâmpadas do primeiro tipo e X lâmpadas do segundo tipo, ele vai gastar isso aqui, ele vai ter essa quantidade de despesa aqui. Né? Quantas lâmpadas de cada tipo devem ser produzidas para que ele obtenha o lucro máximo? E qual é esse lucro máximo? Né? Em outras palavras, interpretando com os conceitos que a gente estudou anteriormente, ele quer que a gente obtenha o máximo absoluto da nossa função que represente o lucro máximo. Né? Quantas lâmpadas de cada tipo devem ser produzidas para que ele obtenha o lucro máximo. E qual é esse lucro máximo? Então, a gente tem que obter uma função que represente o lucro das vendas dessas lâmpadas e estabelecer qual o valor máximo, o maior valor para essa função dentro dos limites estabelecidos na nossa questão aqui. Okay? Vamos lá, solução. A renda, né? Qual que é a renda? A renda da produção dessas lâmpadas, né? As lâmpadas do primeiro tipo, né? As lâmpadas do primeiro tipo, a renda dela é de x vezes 100 menos 2x. Né? Por quê? Lembra que o valor venal da lâmpada, né, das lâmpadas do primeiro tipo, era de 100 menos 2x. Só que x é a quantidade de lâmpadas produzidas do primeiro tipo, né? Então, se você quer obter a renda, quer ver, não é o lucro aqui, tá? É só a renda, tá? A quantidade lá que ele vai ter a partir desse valor. Né? Ele vende por 100 menos 2x cada lâmpada. Então, se tem uma quantidade de x lâmpadas, então você multiplica isso por x. Já as lâmpadas do segundo tipo têm esse valor de renda aqui, né? Porque cada lâmpada vai ser vendida pelo valor de 125 menos 3y. E como vão ser produzidas y lâmpadas do segundo tipo, então eu multiplico isso por essa quantidade y. Essa seria a determinação da renda para cada um deles. Se eu quero a renda total, então eu tenho que somar os dois valores, né? O lucro, chamando o lucro de f de xy, uma função que depende da quantidade de lâmpadas do primeiro tipo e da quantidade de lâmpadas do segundo tipo, esse lucro é determinado justamente pela renda menos o custo. Né? Ou seja, é o tanto que ele conseguiu render com a venda dessas lâmpadas, menos o gasto que ele teve com a produção daquelas lâmpadas. Aí você obtém o lucro. Ok?
Essa renda é justamente a soma desses dois valores, né? Que é a quantidade de lâmpadas do primeiro tipo vezes o preço delas, e mais a quantidade de lâmpadas do segundo tipo vezes o preço delas. Esse primeiro colchete aqui vai te dar a renda da venda dessas lâmpadas, menos o que o produtor gastou com a sua produção. Lembrando que o custo foi dado aqui na nossa pergunta, né? 12x menos 11y mais 4xy. Então, tenho que subtrair essas duas expressões para obter a nossa função f de xy, que representa o lucro do fabricante. Então, resolvendo isso, fazendo as continhas, vamos chegar nessa expressão. 88x mais 114y menos 2x² menos 3y² menos 4xy. Como x e y representam o número de lâmpadas, então devemos supor que x é maior que zero e y é maior que zero, né? X e y representam o número de lâmpadas que ele irá produzir. Não tem como ele produzir um número negativo de lâmpadas x, nem um número negativo de lâmpadas y. Então, a gente supõe x ser um número não negativo, assim como y. Como 100 menos 2x e 125 menos 3y representam o valor de venda, ou seja, o valor venal das lâmpadas, então a gente também supõe que cada um deles é maior que zero, tá? Ou seja, ele não vai vender aquelas lâmpadas por um valor negativo de reais, né? Ele não vai entregar essa lâmpada e, além de dar a lâmpada, ainda vai dar dinheiro para a pessoa que ele está vendendo. Esse seria o significado, né? Então, esses valores aqui terão também que ser não negativos. Então, 100 menos 2x tem que ser maior ou igual a zero, onde dessa inequação a gente obtém que x é menor do que 50, menor ou igual a 50. Né? 100 menos 2x é maior ou igual a zero. Você isola esse menos 2x, joga o 100 para o outro lado, fica menos 100. Multiplica a inequação por menos 1. Quando você multiplica por menos 1, lembra que inverte o sinal da sua desigualdade. Em vez de maior ou igual, vai passar a ser menor ou igual. Então, o número de lâmpadas do primeiro tipo tem que ser maior que 50, menor que 50, e aqui a gente tinha estabelecido que ele era maior que zero. Já da nossa segunda expressão, a gente também toma ela como não negativa, né? Porque não faz sentido aqui dar um valor negativo, senão você vai estar vendendo uma lâmpada por um valor negativo, isso não faz sentido. Então, a gente estabelece que ele é maior ou igual a zero. Resolvendo essa equação, vamos achar y menor ou igual a 125 sobre 3. Tá? Ou seja, y tem que ser menor ou igual a 125 sobre 3 e também tem que ser maior do que zero, porque y representa a quantidade de lâmpadas do segundo tipo. Ou seja, com esses intervalos aqui, né, nós temos que x deve variar de 0 a 50 e y deve variar de 0 a 125 sobre 3. E isso determina a região do domínio da nossa função f. Tá? Porque se a gente analisar essa função f aqui em si, o domínio dela é todos os reais, é todo o R2. Mas, olhando para o nosso problema aqui, tá? Levando para a realidade do nosso problema, esse domínio vai ficar limitado, vai ficar restrito a essas variações de x e y, tá? E não mais a todo o R2, porque não faz sentido ter valor negativo para x, não faz sentido ter valor negativo para y, e como ele estabeleceu já o valor venal de cada uma desses tipos de lâmpada, então eles têm um limite superior também aqui. O número máximo de lâmpadas x será 50, o número máximo de lâmpadas y será 125 sobre 3. Lembrando que aqui não dá um número inteiro, né? Mas aí você pega o número inteiro mais próximo desse aqui, né? E o menor deles, que está dentro desse intervalo. Okay? Ou seja, o domínio da nossa função vai ser essa região retangular aqui. X, que é o número de lâmpadas do primeiro tipo, vai variar de 0 a 50, assim como as lâmpadas do segundo tipo vai variar de 0 a 125 sobre 3. Então, esse retângulo vai estabelecer o domínio da nossa função. Logo, a gente vai ter que avaliar qual que é o valor máximo dessa função dentro desse domínio. Tá? Ou seja, não vai nos interessar o valor da função fora desse domínio, porque não vai satisfazer as condições estabelecidas no nosso problema. Por isso que o conceito aqui, o título era máximos e mínimos absolutos em regiões fechadas e limitadas. Quando a gente toma a região fechada e limitada, a gente consegue estabelecer qual aquele valor máximo dentro daquela região. Porque se eu deixar esse domínio aberto aqui, como sendo todo o R2,
tem muitas funções aí que não vai admitir esse valor máximo, tá? Nesse caso aqui, até, se eu não me engano, até vai admitir sim. A gente pode jogar lá no GeoGebra 3D e analisar, que acho que tem sim um valor máximo lá. Mas o nosso interesse para o nosso problema é só dentro dessa região, ok? Então, a gente vai ter que obter os pontos críticos dessa nossa função aqui, verificar quais são os de máximo local, né? E verificar o valor deles, tá? E a gente também vai ter que avaliar as fronteiras, tá? É o que disse na nossa observação. Os pontos críticos geralmente estão internos aqui à nossa região do domínio da função. E também temos que avaliar os pontos de fronteira, ou seja, os pontos que pertencem ao eixo x e vão de 0 a 50, os pontos que pertencem ao eixo y e vão de 0 a 125 sobre 3, os pontos que estão sobre esse segmento de reta aqui, ó, que é sobre a reta x igual a 50, mas onde y varia só de 0 a 125, né? Essa fronteira aqui do lado direito do nosso retângulo, o y varia de 0 a 125 sobre 3 e o x permanece constante em 50. Já essa fronteira aqui, que é a parte de cima do retângulo, ele faz x variar de 0 a 50, porém a altura, que é o y, é sempre 125 sobre 3. Okay? Vamos fazer uma análise para cada uma dessas situações aí e obter o maior valor da função nessa região fechada e limitada. Para obter o valor máximo da nossa função f de x e y na região vista no slide anterior, a gente precisa usar as nossas ferramentas, precisa usar os nossos teoremas, né? Ou seja, precisa obter os pontos críticos da função f primeiramente e depois a gente avalia também, além dos pontos críticos, os pontos de fronteira. Vamos para os pontos críticos. Então, calcula as derivadas parciais, né? Para obter os pontos críticos. Derivada parcial de f em relação a x é 88, aqui é 0, aqui dá menos 4x, aqui é 0, aqui dá menos 4y. Então, vai dar essa expressão aqui. Né? Então, pegando essa expressão e igualando a 0, a gente obtém uma relação para o ponto crítico. Né? Então, pegando 88 menos 4x menos 4y e igualando a 0, vamos obter x mais y igual a 22, né? Que é equivalente a pegar essa expressão e dividir toda ela por menos 4. Né? Quando você divide ela por menos 4, passa o 88 para o outro lado, né? Você obtém essa expressão aqui, x mais y igual a 22. Agora vamos para a derivada parcial de f em relação a y. Então, aqui é 0, aqui é 114, aqui é 0, aqui é menos 6y e aqui é menos 4x. E pegando essa expressão da derivada parcial em relação a y e igualando a 0, vamos chegar na expressão 2x mais 3y igual a 57. Né? Que é pegar esse 114, passar para o segundo membro, né? Depois simplifica toda a equação dividindo por 2, vai dar essa expressão. Então, devemos obter os valores de x e y que satisfazem essas duas equações. Ou seja, a gente deve obter os valores de x e y que solucionam esse sistema. E é um sistema de fácil solução, né? Duas variáveis aí. Você soma, multiplica a primeira aí por menos 2, por exemplo, vai eliminar x e você acha y. Depois retorna em uma delas aqui, substitui o valor de x o valor de y encontrado e acha x. Você vai achar esses dois valores. X igual a 9 e y igual a 13. Logo, o ponto de coordenadas 9 e 13 é um ponto crítico. Okay? Agora temos que avaliar se esse ponto crítico é de máximo ou de mínimo local. Para isso, calculamos as derivadas de segunda ordem. Derivada de segunda ordem em relação a x é pegar essa derivada primeira aqui em relação a x e derivar de novo em relação a x. Vai dar menos 4. Tá aqui. A derivada em relação a y, pega a derivada primeira em relação a y e deriva de novo em relação a y. Vai dar menos 6. Está aqui. E a derivada mista é pegar qualquer uma delas e derivar em relação à outra. Se eu pegar essa primeira que estava em relação a x, agora eu derivo ela em relação a y. Vai dar menos 4. Está aqui. Então, tenho essas três aqui. Vou avaliar o esse ano agora, nesse ponto 9 e 13. Né? Primeiro, a fxx, né? A derivada segunda de f no ponto x em relação a x e depois em relação a x de novo. A derivada segunda de f em relação a x no ponto 9 e 13 é menos 4, né? Porque
Está aqui esse valor, né? Menos 4. Se você pega esse valor menos 4 e avalia em qualquer ponto, ele continua sempre menos 4, né? Porque aqui não depende nem de x nem de y. Ou seja, não depende desse 9 nem desse 13, vai dar sempre menos 4. E menos 4 é um valor negativo. Já o esse ano, né? A derivada segunda de f em relação a x no ponto 9,13, vezes a derivada segunda de f em relação a y no ponto 9,13, menos a derivada mista no ponto 9,13 ao quadrado. Então, quando você pegar esses valores aqui, ó, vai ficar menos 4 vezes menos 6, menos o menos 4 ao quadrado. Isso vai dar 8 e é um valor positivo. Então, se o esse ano deu um valor positivo, significa que esse ponto 9,13 é realmente um ponto extremo. Mas ele é de máximo ou de mínimo? A gente olha para cá para saber, né? Como a derivada segunda aqui, nesse ponto, deu um valor negativo, então esse nosso ponto 9,13 é um ponto de máximo local, né? Então, 9,13 é um ponto de máximo local. Logo, avaliando a f nesse ponto 9,13, ou seja, vem aqui na equação inicial, na equação que representa o lucro da fabricação dessas lâmpadas, substitui x por 9 e y por 13. Então, fazendo as substituições, vocês vão chegar no valor de 1.137. E esse é o valor de máximo local, ou seja, interpretando o nosso problema aqui, dentro da região lá, dentro da região interna do nosso gráfico, né, dentro da região interna aqui do domínio da função, a gente só obteve um ponto crítico, e esse ponto crítico foi o ponto de coordenadas 9 e 13. E lá assume-se um valor máximo de 1.137, então seria possivelmente o lucro máximo, né, da fabricação dessas lâmpadas mediante as condições estabelecidas no problema. Só que para ter, possivelmente vai ser esse valor, mas para a gente ter certeza, tem que avaliar também os valores da função f na fronteira, né? Foi o que a gente viu lá na observação do nosso teorema. Já além de internamente ao domínio da função, que são os pontos críticos, a gente também tem que avaliar a f nas fronteiras aqui, ou seja, em cada lado desse retângulo. Okay? Para os pontos x e 0, ou seja, a gente está... Quando eu estou pegando os pontos no formato x e 0, são pontos que estão em cima do eixo x aqui, né? Quando eu digo x e 0, é porque o valor de y é sempre 0. Então, são pontos que estão em cima do eixo x. Com x pertencente ao intervalo fechado 0 a 50, ou seja, x variando de 0 a 50. Então, eu estou avaliando a função f nessa fronteira aqui, ó, nessa parte de baixo do nosso retângulo. Então, e todo ponto nessa parte de baixo do nosso retângulo tem essa cara aqui, né? X e 0, porque é um ponto do eixo x. Né? Então, posso dar essa cara aqui, esse formato, essa representação para os pontos, para esse lado da nossa fronteira. E eu devo avaliar essa função f nesses pontos x e 0. Então, a f no ponto x e 0 significa que você tem que deixar x como sendo x e substituir y por 0. Fazendo isso, você vai chegar nessa expressão, 88x menos 2x ao quadrado. Como essa expressão aqui não depende mais de y, né? Não tem mais y aqui, eu posso olhar essa expressão como sendo uma função g de x. Ou seja, em vez de pensar ela como sendo uma f de x0, eu posso pensar nela como sendo apenas uma g de x, uma função que depende só da variável x. Então, eu estou chamando esse 88x menos 2x² de g de x e vou avaliar essa expressão aqui, ver qual que é o valor máximo dela, qual que é o ponto de máximo dela, ponto crítico, o ponto máximo e o valor máximo dela para comparar com o valor que a gente já obteve anteriormente. Tá? Ou seja, isso aqui é lá do cálculo 1, né? Ou seja, obter valor máximo de uma expressão que depende de uma única variável. Então, a gente está resumindo, está transformando o nosso cálculo que dependia de duas variáveis agora em uma única variável. Né? Então, lá do cálculo 1, para obter o ponto crítico dessa função, você calcula a derivada primeira, né? Derivada primeira dessa função, que é g' de x é igual a 88 menos 4x. Pega essa expressão e iguala a zero, que é para obter o ponto crítico dela. 88 menos 4x igual a zero implica que x é igual a 22. Ou seja, quando x for igual a 22, essa expressão aqui vai zerar. Ou seja, nós vamos obter o ponto crítico dessa nossa função g, que é equivalente a essa função f de x0. Tá? Então, isso significa que a g' de 22 é zero.
Aí a gente precisa da derivada segunda, né? Isso aqui também é conteúdo lá do cálculo 1. Derivada segunda da g de x é pegar essa derivada primeira e derivar novamente, vai dar menos 4. Deu menos 4. Avaliando essa derivada segunda no ponto crítico nosso aqui, que foi o ponto 22, vai continuar menos 4, porque não depende do valor de x, né? Se deu menos 4, qualquer valor que eu coloco no lugar de x aqui não vai influenciar nesse menos 4, continua menos 4. Tá? Então, nós tínhamos aqui esse ponto crítico, que era o ponto 22, tá? E lá a derivada segunda deu negativa. Isso significa que o 22 é um ponto de máximo, né, dessa função g. Né? Então, x igual a 22 é um ponto de máximo local de g, cujo valor máximo local é, qual que é o valor lá nesse ponto 22. Né? De acordo com esses cálculos aqui, com a derivada primeira e a derivada segunda, a gente sabe que essa função vai obter o maior valor possível quando x for 22. Então, quando eu substituir x por 22, a nossa expressão vai dar 968. Tá? Lembrando que essa g de x é equivalente a f de x0. Então, essa g de 22 é a mesma coisa que a f de 22 e 0, tá? Ela vai dar 968. É o valor máximo nessa região aqui, ó, quando x variar de 0 a 50, nesses pontos x e 0, ou seja, nesse lado de baixo do nosso retângulo. Esse segmento de reta, que é o lado de baixo do nosso retângulo, lá do cálculo 1, se a gente quer obter valores máximos e mínimos desse segmento de reta, a gente tem que avaliar a parte central dele e também os extremos. Né? Os extremos a gente sempre avalia de forma separada, ou seja, avalia a função no ponto aqui onde x é igual a 0 e onde o ponto x é igual a 50. Que nem como a gente está fazendo aqui, né? Na nossa função inicial aqui, f de xy, nós avaliamos os pontos críticos que era interno aqui e depois avaliava a fronteira. Isso era porque a gente estava em uma função que dependia de duas variáveis, x e y. Como a nossa solução agora aqui da g de x só depende de x, então a gente está trabalhando com esse segmento de reta. Então, quando você calcula o ponto crítico daqui, você está obtendo máximos e mínimos apenas dessa parte central. E você tem que obter os pontos de fronteira também desse segmento de reta. E quem são os pontos de fronteira desse segmento de reta? É o ponto da esquerda e o da direita, né? O inicial e o final. É x igual a 0 e x igual a 50. Então, também tem que avaliar g no ponto 0 e no ponto 50. G igual a 0 dá 0. Né? Se você vem aqui na função g de x e substitui x por 0, vai zerar isso. Já a g de 50, você vem aqui e substitui x por 50, vai dar menos 600. E menos 600 é um valor negativo. Ou seja, desses três valores obtidos aqui, ó, g de 22, g de 0 e g de 50, o maior deles foi o 966. E esse é o que vai ser o nosso valor máximo local para essa regiãozinha aqui, que é esse segmento, esse lado de baixo do nosso retângulo. Tá? Ou seja, o maior valor de f nesta fronteira é f22,0, a f avaliada no ponto 22,0, é o ponto 22,0 que vai ser o ponto de máximo local nessa fronteira, e o valor de lá é de 968. Tá? No entanto, esse valor 968 ainda não é maior do que esse primeiro que a gente obtém, ou seja, esse 1137 continua supostamente sendo o máximo do máximo, ou seja, o valor máximo absoluto, o valor máximo global. Só que essa análise que foi feita nessa parte de baixo do nosso retângulo também tem que ser feita na parte da esquerda, na parte da direita e na parte de cima. Tá? É um trabalhozinho aí significativo, mas tem que ser feito em toda a fronteira, porque pode ser que em algum lugar aqui a gente ache um valor maior do que esse 1137. Para os pontos 0y, né? O que são os pontos 0y? 0, onde as abscissas sempre são 0, então é um ponto em cima do eixo y. Então, esses pontos sobre o eixo y e com y pertencente ao intervalo fechado de 0 a 125 sobre 3, ou seja, eu estou avaliando esse segmento aqui, ó, o lado esquerdo do nosso retângulo. É onde as abscissas são nulas e o meu y varia de 0 a 125. Nessa região, os pontos têm essa cara, né? 0y, mas eu tenho que ficar limitado a esse intervalo para y aqui, tá? Ou seja, não me importa valores de y menores que 0 e nem maior que 125 sobre 3.
Mas quando eu avalio a f no ponto 0 e y, significa que eu estou avaliando a f em cima de todo o eixo y. Mas depois eu tenho que restringir a esse pedacinho aqui, a esse segmento de reta. Tá? Vamos primeiro avaliar a função f em todo esse ponto 0 e y. A função f em 0 e y, vem aqui a função f de x, y, e substitui x por 0, e y permanece y. Então, vai dar essa expressão. Essa expressão só depende de y, então vou chamar ela, por exemplo, de uma h de y, que é para levar lá para o cálculo 1. Então, h de y vai ser igual a 114y menos 3y². Calcula a derivada primeira disso em relação a y, vai dar 114 menos 6y. Igualo isso aqui a zero, para achar o ponto crítico dela. Quando eu igualo a zero, o y vai dar igual a 19. Então, y igual a 19 vai fornecer o maior valor possível, nessa derivada primeira, quando eu digo que y é igual a 19, nesse ponto aqui, y igual a 19 vai fornecer o maior valor para essa minha função h. Logo, vai fornecer o maior valor para essa função f, 0y, ou seja, o maior valor sobre o eixo y, incluindo essa regiãozinha nossa aqui. Tá? Então, h' de 19, né? Ou seja, avaliando essa derivada primeira no ponto 19, isso vai dar zero, né? De qualquer forma, porque a gente pegou 114 menos 6y igual a zero, foi daí que a gente achou y, então significa que se no lugar de y você substitui por 19, isso aqui vai dar zero. Então, o h' 19 é igual a zero, isso significa que o 19 é um ponto crítico, né? Dessa função h. E avaliando esse ponto crítico, para saber se ele é de máximo ou mínimo local, você precisa da derivada segunda. A derivada segunda da h em relação a y, pega a derivada primeira aqui e deriva em relação a y novamente. Vai ficar menos 6. Dá menos 6. Avalia essa derivada segunda no ponto 19, que é o ponto crítico, continua sendo menos 6, que é um valor negativo. Então, se a derivada segunda no ponto 19 deu um valor negativo, significa que esse ponto y igual a 19 é um ponto de máximo local. Então, y igual a 19 é um ponto de máximo local de h, cujo valor máximo é... Como é que eu obtenho o valor máximo? Né? Eu sei que esse ponto aqui, onde y igual a 19, dá um valor máximo. E qual é esse valor máximo? Então, eu tenho que ir lá na função h e substituir o y por 19. Na função h de y, substitui o y por 19, vai dar o valor de 1083. Lembrando que essa h de y é a mesma f de 0y. Né? Então, tanto a f de 0y como a h de y, ou seja, a f de 0,19 e a h de 19 dá 1083. Mas esse valor 1083 é em algum lugar sobre o eixo y, né? Na verdade, em que lugar sobre o eixo y? Justamente no lugar onde y é 19, lá no ponto 0,19 em cima do eixo y. Tá? E, como eu falei, se a gente está trabalhando com um segmento de reta, a gente tem que avaliar a função também nesses extremos, ou seja, onde y é 0 e onde y é 125 sobre 3. Quando y é 0, eu vou ter h de 0. H de 0 significa substituir 0 aqui e 0 aqui, vai zerar tudo, então dá 0. E esse outro extremo, que é 125 sobre 3. H de 125 sobre 3 vai dar um valor negativo. Tá? Se você jogar 125 sobre 3 no lugar de y aqui, ó, e fazer as contas, você vai obter um valor negativo. Tá? Eu não calculei o valor exato, porque se vai dar um valor negativo, esse valor negativo não é maior do que 1083. E o que me importa aqui são os maiores valores, né, que é para a gente achar o valor máximo dessa função. Então, h de 19 dá 1083, h de 0 dá 0 e h de 125 sobre 3 dá um número negativo. Então, dentre esses três, o maior é 1083. No entanto, né, ou seja, o valor máximo de f nessa fronteira aqui, no lado esquerdo do nosso retângulo, é o f019, que é 1083. Tá? Ele é o maior valor, né? Dentre esses três aqui, que são os valores, os possíveis máximos valores desse lado esquerdo, o maior dele é o 1083. Tá? No entanto, esse 1083 ainda não supera o nosso primeiro valor. Tá? E agora tem que fazer a mesma análise para o lado de cima e o lado direito. A gente fez para o lado de baixo e o lado esquerdo. Vamos para o lado direito aqui.
para os pontos 50y, ou seja, onde x é sempre 50, né? X é uma constante aqui, ó, é a reta onde x é igual a 50, e uma determinada altura y, onde essa altura y varia de 0 até 125 sobre 3. Então, y pertence a um intervalo fechado 0 a 125 sobre 3. Então, eu vou avaliar f nesses pontos aqui, ó, os pontos 50y, que são os pontos que estão sobre a reta que passa aqui, ó, na marcação 50 do x. Então, a f50y vai ser, você vem aqui ó, na nossa função f de xy, substitui o x por 50 e o y deixa y. Fazendo as continhas, a gente vai chegar nessa expressão final aqui, ó, menos 3y², menos 86y, menos 600y, menos 600. No entanto, essa expressão aqui é sempre negativa para todo y pertencente ao intervalo fechado 0, 125 sobre 3. Né? Lembra que esse lado direito aqui do nosso retângulo, o y varia de 0 a 125 sobre 3, ou seja, aqui y nunca é negativo, né, desse intervalo. Ele é sempre um valor positivo. Se você joga valores positivos no lugar de y aqui e faz as contas, isso aqui vai dar sempre um valor negativo, né? Que joga um valor positivo no y aqui, mas como está multiplicado por menos 3, fica negativo. Joga um valor positivo no lugar do y aqui, mas como está multiplicado por menos 86, vai dar negativo. E menos 600, que já é um valor negativo. Então, você vai ter a soma de 3 valores negativos. Certamente é um valor negativo. Então, se toda essa expressão resulta num valor negativo para todo xy dentro desse intervalo, então significa que o maior valor de f nesta fronteira, nesse lado direito do nosso retângulo, não supera os valores obtidos anteriormente, que foram 1083, 968 e 1137. Ou seja, eu nem preciso realmente calcular f em cada ponto aqui da fronteira do lado direito e internamente, porque em cima de toda a reta x igual a 50, vai dar só valor negativo, que a gente mostrou com esse cálculo aqui. Se vai dar só valor negativo, esse ponto não tem como ser ter um valor maior do que os anteriores. Tá? Então, a gente já descarta essa fronteira aqui. Ela não tem um valor maior do que o que a gente está tendo aqui. Então, falta a fronteira do lado de cima. Vamos lá. Para os pontos x, 125 sobre 3, ou seja, esse lado direito do nosso retângulo é um segmento de reta que pertence à reta y igual a 125 sobre 3. Todo ponto aqui tem a altura 125 sobre 3. A altura é constante, né? 125 sobre 3. Agora, o x varia, a abscissa varia de 0 a 50. Por isso que eu deixei x, porque x ainda varia. E aqui está a variação na frente, de 0 a 50. Mas y é sempre 125 sobre 3. Então, eu devo avaliar a nossa função f nesses pontos aqui, ou seja, nos pontos sobre essa reta horizontal aqui. Tá? Depois eu limito a esse intervalo. Mas vamos fazer essa análise que nem eu fiz no caso anterior. A f no ponto x, 125 sobre 3, você vem aqui e substitui x pelo próprio x, já o y você vai substituir por 125 sobre 3. Fazendo as continhas, você vai chegar nessa expressão aqui, ó, menos 2x², menos 236 sobre 3x, menos 1375. No entanto, essa expressão aqui sempre vai dar um valor negativo nesse intervalo. Né? Se x varia de 0 a 50, que é o intervalo de variação desse segmento aqui da parte de cima do nosso retângulo, se x varia de 0 a 50, x nunca vai ser negativo. Se x nunca vai ser negativo, esse resultado aqui vai dar um valor negativo. Né? Porque se x aqui é positivo, multiplicado por menos 2 dá negativo. Se x aqui é positivo, multiplicado por essa fração negativa vai dar negativo. E o menos 1375 também é negativo. A soma de 3 valores negativos dá negativo. Então, o resultado da nossa função avaliada em qualquer ponto dessa reta aqui, ó, desse segmento, dessa parte de cima do nosso retângulo, vai dar sempre um valor negativo. E esses valores negativos não superam os valores positivos que a gente obteve anteriormente. Né? Ou seja, o maior valor de f nesta fronteira não supera o maior valor obtido até então, que foi de 1137. Beleza? Então, avaliamos a função f no interior do seu domínio e nas fronteiras. E o maior valor obtido foi esse aqui.
Então, dentre os pontos críticos e os pontos de fronteira, o de maior valor é o ponto 913, que é um ponto de máximo absoluto na região em questão, ou seja, nessa região aqui de domínio, né, de especificação. Se ela fosse uma região maior, talvez obtivéssemos um outro valor na fronteira lá que fosse maior do que 1137. Mas dentro dessa, esse está sendo maior. Portanto, F avaliada no ponto 913 deu 1137, né, que foi o maior valor obtido. Ou seja, devem ser produzidas 9 lâmpadas do primeiro tipo e 13 lâmpadas do segundo tipo para se ter um lucro máximo de 1.137 dólares. Tá? Ou seja, como esse aqui foi o nosso valor máximo, o maior valor obtido, então ele é o lucro máximo, que é 1.137. O primeiro valor é o de X, que é as lâmpadas do primeiro tipo, e o segundo valor é o de Y, que é as lâmpadas do segundo tipo. Então, devem ser fabricadas 9 do primeiro tipo e 13 do segundo tipo para se obter um lucro máximo. E esse lucro máximo é exatamente de 1.137 dólares. Ok? Façam os exercícios e bom estudo para vocês.